Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Era a véspera da final do Mundial de Clubes. Um jornalista espanhol, curioso e talvez desinformado, perguntou a Renato Portaluppi se ele ainda sustentava aquela afirmação polêmica, a de que jogou mais que Cristiano Ronaldo. A resposta foi direta, quase provocante. Converse com quem jogou comigo nos anos 80 e 90, aí você vai entender. Renato falava sério. Por trás do tom brincalhão e das frases de efeito, havia um jogador que de fato marcou época e que por um tempo foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Nascido em Guaporé, no Rio Grande do Sul, Renato começou no Modesto Esportivo de Bento Gonçalves antes de chegar ao Grêmio em 1980. Ele tinha apenas 18 anos e carregava aquele brilho de quem sabia que o futebol seria o seu palco. No início, participou timidamente de alguns jogos do Gauchão, ainda longe dos holofotes. Porém, bastou o tempo colocar tudo no lugar para o talento explodir. O ano de 83 foi o ponto de virada, não apenas na carreira de Renato, mas na história do Grêmio. Naquela temporada, o jogador se transformou no protagonista de uma das maiores conquistas do clube. Foi dele o cruzamento quase despretensioso que resultou no gol do título da Libertadores, o primeiro da história gremista. E foi dele também o brilho mais intenso no jogo seguinte, o mais importante, a final do Mundial Interclubes diante do Hamburgo, o campeão europeu. Naquele jogo, Renato fez chover em Tóquio. 2 golaços antológicos colocaram o Grêmio no topo do mundo. Renato, o garoto da Serra Gaúcha, tornava-se ídolo eterno, um herói. No Grêmio, ele somou 74 gols em 262 jogos, entre 80 e 86, com uma breve volta em 91. Ele foi tricampeão gaúcho, campeão da Libertadores, campeão mundial e dono da bola de prata de 84. O seu auge técnico e físico foi avassalador. Em 84, marcou 23 gols em 58 jogos e se consolidou naquele momento como o atacante mais temido do país. O futebol dele tinha algo de diferente. Era ousado, provocador, destemido. Não jogava só com a bola, mas com o público, com o adversário e com o ambiente. Um ponta que tinha o improviso de um craque de futsal e a frieza de um centroavante europeu. Quando deixou o Grêmio, o seu nome já era sinônimo de espetáculo. E o Flamengo, sempre atento aos grandes personagens, tratou de levá-lo ao Rio. Por lá, Renato viveu outra fase brilhante da carreira. Em 87, foi peça-chave do Flamengo na Copa União, o famoso Brasileirão que até hoje divide opiniões, mas que para os rubro-negros é título incontestável. Renato foi o melhor jogador da competição e ganhou a bola de ouro da Placar, o prêmio individual máximo do futebol brasileiro na época. No Flamengo, ele somou mais títulos, gols e atuações emblemáticas. E depois rodou Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Bangu, mas por onde passou, deixou a sua marca. Porém, se o auge no Grêmio o eternizou e a passagem pelo Flamengo o consagrou, foi no Fluminense, em 95, que Renato selou a sua imortalidade no folclore do futebol brasileiro. Era a final do Campeonato Carioca, clássico contra o Flamengo. O jogo estava empatado, tenso e nervoso, até que aos 42 do segundo tempo, ele empurrou a bola com a barriga para o gol. O famoso gol de barriga decidiu o título e se transformou em uma das jogadas mais icônicas do futebol carioca. Renato Gaúcho, o craque debochado, o atacante irresistível, era símbolo de uma geração. Entre os anos 80 e 90, poucos tinham tanta técnica, personalidade e capacidade para desequilibrar uma partida. Então sim, ele foi craque, mas no contexto brasileiro, porque como toda história de brilho intenso, a de Renato também tem a sua sombra. Quando ele desembarcou em Roma em junho de 88, o clima era de puro deslumbramento. O craque que havia encantado o Brasil com a camisa do Flamengo e do Grêmio chegava à Itália com status de astro internacional. O investimento era alto para a época, 2,7 milhões de dólares, e o discurso era ambicioso. O futebol italiano naquele momento vivia o seu auge. A Série A era o campeonato mais competitivo e técnico do mundo. E no meio de tantos gigantes, a Roma acreditava ter encontrado o seu próprio fenômeno brasileiro.
A recepção foi digna de um astro de cinema, quase cinematográfica. Renato pousou de helicóptero no CT e ostentando a camisa do clube. Mais de 2.000 torcedores esperavam ansiosos, entoando cânticos que pareciam anunciar o início de uma nova era. O presidente Dino Viola, empolgado, deu declarações que beiravam o devaneio. Ele disse que Renato era a pedra fundamental de um novo estilo de jogo e que seria para Roma o que Gullit era para o Milan, com a diferença de que Renato era tão bom quanto Maradona. Era um peso enorme para qualquer jogador, ainda mais para um brasileiro conhecido tanto pelo talento quanto pela irreverência. Mas Renato, confiante e carismático, parecia pronto para o desafio. A missão era substituir Boniek, ídolo absoluto da torcida romanista. E ao menos nos primeiros dias, parecia que ele realmente poderia corresponder às expectativas. Logo de cara, ele mostrou lampejos do Renato do Brasil. Gols, dribles e provocações. Marcou 3 vezes em 5 jogos pela Copa Itália, levando os jornais italianos a estamparem nas manchetes que o Brasil tinha voltado a brilhar na capital. Porém, a chama se apagou rapidamente. A adaptação foi difícil, tanto pelo idioma, pelo frio e pelo estilo tático extremamente disciplinado, mas principalmente pela vida fora de campo. Renato nunca escondeu o quanto gostava da noite, das festas e da liberdade. E na Itália dos anos 80, onde o futebol era levado quase como religião, esse comportamento não passou despercebido. Portanto, começaram as críticas. Diziam que o brasileiro era indisciplinado, que não treinava com seriedade e que preferia os bares ao campo. Mesmo assim, ele teve alguns bons momentos. Além dos gols na Copa Itália, marcou uma vez contra o Nuremberg na Copa UEFA, em partida que decidiu praticamente sozinho. Teve um gol, uma assistência e uma expulsão. Mas parou por aí. Na Série A, o campeonato mais importante, não balançou as redes uma vez em 23 jogos. A imprensa italiana foi implacável. Passou a chamá-lo de bidone, um termo pejorativo usado para designar jogadores que fracassam de forma retumbante, algo como enganação. E o apelido cruel pegou. Renato Portaluppi havia virado motivo de piada na Itália. O próprio Renato, anos depois, admitiu que a passagem pela Roma foi um erro, mas atribuiu o fracasso a um suposto boicote de colegas de elenco, em especial de Giuseppe Giannini e Daniele Massaro. Segundo ele, os companheiros evitavam lhe passar a bola com ciúme de sua fama e seu estilo. Em entrevista à revista Placar, ele chegou a desabafar que a Série A é um campeonato ridículo e que a Roma era melhor nem tocar no assunto. No entanto, essa versão nunca convenceu completamente. A maioria via em Renato um talento desperdiçado pela própria indisciplina. O craque parecia não se adaptar ao futebol mais tático e rígido da Europa, onde cada jogador tinha obrigações defensivas e um posicionamento quase matemático. Renato era o oposto disso, instintivo, improvisador, um artista de rua jogando em campo. E a vida noturna também não ajudou. Os jornais começaram a noticiar festas, saídas e mulheres. E logo o apelido, que antes era Gullit Branco, virou Pubis de Ouro, uma paródia de El Pibe de Ouro, o apelido de Maradona. O trocadilho cruel resumia o sentimento da imprensa e da torcida. Renato havia trocado o campo pela boemia. O presidente Dino Viola, que havia feito discursos inflamados na chegada, não demorou a se arrepender. Publicamente, ele admitiu que o clube errou ao apostar em Renato ao invés de contratar Miller, que havia se destacado pelo São Paulo e acabou indo para o Torino. A imprensa romana, sem piedade, classificou a contratação de Renato como uma das piores da década. Sem o mesmo espaço que tinha no Brasil, parecia enjaulado. E aquele jogador que encantava as multidões com dribles e provocação, virou apenas um atleta frustrado, irritado e sem confiança. No fim da temporada, o casamento então chegou ao fim. Renato rescindiu o contrato e voltou para o Flamengo, sem brilho, mas com uma certeza: a Europa não era para ele. A sua passagem pela Itália se tornou uma mancha na carreira que até então só conhecia o sucesso. E é impossível negar que essa experiência pesou em sua imagem. Para alguém que se coloca no mesmo nível de lendas como Cristiano Ronaldo, é no mínimo curioso que ele não tenha conseguido deixar nenhuma marca no futebol europeu. Mas a verdade é que Renato não conseguiu transformar o enorme talento que tinha em resultado quando o desafio foi maior. A aventura italiana terminou como começou, cheia de manchetes.
Só que dessa vez, elas não exaltavam o craque brasileiro, elas ironizavam. Uma carreira que prometia ser global ficou restrita ao Brasil. Brilhante e folclórica, mas com um capítulo europeu que até hoje é lembrado como uma das maiores decepções de um brasileiro na Europa. Mas agora, respondendo à pergunta desse vídeo, será que Renato Gaúcho foi de fato um craque, ou isso é apenas uma construção folclórica desse personagem? Bom, na minha opinião, a resposta é sim, foi um craque, porém dentro de um contexto. Nos anos 80 e 90 ele foi um dos jogadores mais talentosos e diferentes do futebol brasileiro, isso é inegável. Um ponta que driblava, finalizava, provocava e desequilibrava, com personalidade, técnica e um carisma que poucos tiveram. Se ele foi melhor que Cristiano Ronaldo, como disse, é claro que não. Mas essa comparação no fundo revela mais sobre a figura folclórica de Renato do que sobre o jogador em si. Ele sabia provocar, entreter e sabia também que parte da sua lenda se constrói na fala. A diferença é que quando as pessoas passam a sobrepor o legado, a imagem começa a se distorcer. E talvez esse seja o ponto. O folclore em torno de Renato com o tempo começou a ofuscar o jogador que ele realmente foi. E eu vejo que esse movimento também está acontecendo com Ibrahimovic. Porque aquele Renato no auge, que destruiu o Hamburgo em 83, que decidiu o Fla-Flu de 95 com a barriga e que encantou o Maracanã por quase 2 décadas, foi um jogadoraço. Claro, nunca esteve no patamar de Zico, Romário ou Ronaldinho, mas marcou uma geração, e isso ninguém pode tirar dele. Renato Gaúcho foi o retrato de um futebol brasileiro daquele momento, livre, ousado e irreverente, jogando com alma e deboche. E no fim das contas, é isso que faz dele eterno, um craque à sua maneira, um personagem que ultrapassou as 4 linhas. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Concorda que Renato Gaúcho foi craque? Acha que ele foi mais até do que isso? Ou foi superestimado e apenas um jogador folclórico? Deixe a sua opinião aí nos comentários, junto com o seu like e a inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!